Olá pessoal, estamos dando início agora ao nosso terceiro dia do nosso curso do SEI. Hoje a gente encerra o nosso curso. Espero que até aqui seja todo mundo aí gostando e colocando mais conhecimento aí no seu currículo com relação ao SEI. A gente hoje vai terminar algumas funções e vamos encerrar o nosso curso, tá? E eu quero, no final dessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre... Vou ensinar um pouquinho para vocês, é isso que eu faço isso no último dia, com relação a um pouco sobre a IA, né? A inteligência artificial que tem aí no mercado. Eu quero falar um pouco sobre isso com vocês e trazer também ao final como é que você pode agilizar seu trabalho, fazer um trabalho mais rápido, mais eficiente, utilizando a IA, né? Juntamente com o SEI. E aí eu acho que vai ser um upgrade bem legal aí no nosso curso, tá? Vamos continuar. Vamos aqui para a tela novamente, dando continuidade aqui ao nosso curso. Já falamos sobre esses ícones todos aqui, né? Paramos ontem na questão aqui dos marcadores, né? E eu quero entrar hoje iniciar com vocês hoje, já falando sobre um tema que é muito importante aqui para o SEI, que é o usuário externo, né? Quando eu iniciei o curso lá no primeiro dia, eu mostrei para vocês aqui nessa página do SEI Acre, eu mostrei para vocês que aqui em cima nós temos aqui, ó, o usuário externo do SEI. Aqui, você está vendo aqui? Tem aqui, ó, cadastrar usuário do SEI, tá? Antes de eu continuar, eu quero explicar para vocês uma situação. O usuário externo do SEI é aquele usuário que você pode ter, que ele pode ter um cadastro do SEI, se ele é de um órgão fora do estado, por exemplo, ou se ele é um particular, ou se ele é alguém que vai ter algum contato com alguém do órgão que tem o SEI, e ele não pode ter um usuário do SEI interno, porque não é servidor público, mas ele pode ter um usuário do SEI externo, que aí você pode utilizar esse usuário e senha para você poder entrar em contato, receber documento, assinar documento com o órgão ao qual você tem algum vínculo, tá? Então vou mostrar aqui para vocês aqui na tela, aqui essa página, tá? Mostrei aqui de novo para vocês. Vai aqui em usuário externo e tem aqui cadastrar. Ele vai ver esta página aqui. Esta página, ela é direcionada para as pessoas que vão querer fazer um cadastro do SEI externo. Então aqui estão a documentação que ela tem que fazer, tá? Toda a documentação que ela tem que dar, todo o documento que ela tem que entregar. E ela tem que mandar essa documentação para esse e-mail sei@ac.gov.br. Quando ela criar um usuário do SEI, ela vai mandar a documentação, eles vão criar o usuário e esse usuário externo está apto a utilizar o SEI externo para poder ter contato com um órgão que ele tem algum trabalho, alguma coisa. Tá? Então, depois de cadastrado esse usuário, então eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Vamos supor que você participa tem uma licitação do seu órgão, que você participou de uma licitação. Essa licitação, ela no final, lá um particular ganhou a licitação, ele vai fornecer algum tipo de produto, algum tipo de serviço para o seu órgão lá. E chega algum momento que você vai precisar que ele mande um documento, que ele precisa assinar um documento, ou que ele precisa enviar um documento para o seu órgão. Hoje eu percebo que as pessoas utilizam muito o e-mail, o WhatsApp para mandar alguma documentação, alguma informação que aquela empresa precisa mandar para o seu órgão. E eu digo para vocês, gente, não precisa você utilizar esses meios, tá? Você pode mandar um documento para um externo, para um particular, por exemplo, que tem um cadastro de usuário externo, não sei. Você pode mandar para ele, ou um processo inteiro, ou parte do processo, ou você pode pedir para ele assinar um documento totalmente através do SEI. Não há necessidade de você ficar tendo contato com aquele particular ou com aquela pessoa externa ao Estado, através de e-mail ou de outro tipo de mídia, tá? Você pode trabalhar diretamente aqui no SEI. Então eu entrei aqui num processo, por exemplo, vou entrar nesse processo aqui de novo, eu vou pegar esse que eu criei ontem. Então aqui, ó, vou entrar aqui no processo e vou colocar aqui um documento, para não ficar sem nenhum documento, para a gente poder fazer aqui um teste, tá? Vou salvar aqui. Salvei. Vou fechar, pronto. Tem aqui um processo com um documento dentro. Eu clico aqui no processo, por exemplo, ó, eu venho aqui nesse ícone que tem como se fosse
um prédio com um homenzinho aqui do lado de fora, né? Dizendo que você está do lado como que é um usuário externo. Vou clicar nele e que ele me traz para essa tela, gerenciar disponibilizações de acesso externo, tá, pessoal? Então aqui, ó, onde tem aqui, ó, e-mail da unidade, eu vou colocar, você vai clicar aqui, vai aparecer o seu e-mail do seu órgão que você está vinculado, tá? Aqui vai aparecer o meu, e eu vou colocar aqui um destinatário, por exemplo, e eu vou pegar aqui, vou tentar pegar aqui, ó, ver se tem uma coisa com... Vou fazer um teste aqui, por exemplo, aqui, ó, Abaco Tecnologia. No caso, a Abaco Tecnologia, eles já entraram aqui nessa página, fizeram o cadastro dele no SEI externo, por isso eu consigo colocar ele aqui, certo? Então, quando eu coloco aqui Abaco, ele já me coloca aqui, ó, o nome da pessoa que está, o e-mail que vai ser enviado para aquela pessoa. Aqui eu posso colocar um motivo, tá? Envio de processo, por exemplo. E aqui embaixo tem uma parte muito importante, tá? Eu posso disponibilizar para esse particular, para essa pessoa, ou para esse órgão, ou para essa empresa, o processo inteiro, tá? O processo inteiro, tá? Se eu clicar aqui, eu vou enviar a íntegra desse processo para essa pessoa. Mas vamos supor que você tem lá várias empresas que você tem que entrar em contato e você não quer que aquela pessoa acesse o processo todo, mas que ela vai ver apenas os documentos que ela... só aquilo que ela precisa realmente ver. Então você vai clicar aqui embaixo, vai clicar aqui na lupa, aqui do lado. É porque esse meu documento não tem um documento com conteúdo, tá? Mas eu clicaria aqui, ele vai trazer nessa tela aqui todos os documentos daquele processo. Eu clico no documento que eu quero e disponibilizo para aquela pessoa. Outra coisa que eu posso fazer também é clicar aqui, ó, permitir inclusão de documentos, ou seja, eu vou permitir que esse usuário externo, vou permitir que esse particular, ele insira documentos nesse processo ou não vou permitir. Se eu não marcar, se eu marcar aqui, ó, ele vai poder permitir. Como eu não tenho nenhum documento aqui, ele não vai deixar eu acessar aqui. Mas se aqui tivesse um documento, ele me deixaria permitir que esse particular incluísse aqui um documento nesse processo, tá? Aqui embaixo, essa validade aqui é o tempo que esse processo vai ficar com ele lá, disponível para que ele possa entrar, assinar ou verificar o que ele tem que verificar. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 3 dias, por exemplo, ele vai ficar lá disponibilizado durante 3 dias, depois ele vai sair. E essa senha que ele pede aqui é a sua senha do SEI, tá? Você vai colocar a sua senha do SEI, vai clicar aqui em disponibilizar. Como é um envio de e-mail, tá? Eu não vou enviar porque senão vai chegar para a pessoa lá, dessa empresa, e ele vai acabar achando que é alguma coisa que não é. Mas o procedimento é esse aqui. Você coloca aqui se você clicar aqui, nesse e-mail da unidade, e não tiver nada aqui tiver em branco, é como eu falei para vocês, tá? Entre em contato com a informática do órgão de vocês e eles vão cadastrar o e-mail do seu setor aqui. E aqui você vai colocar o e-mail, o nome do particular ou da pessoa que você quer enviar o documento. E aqui você vai gerenciar aqui embaixo, né, se ele pode ter acesso completo ou apenas alguns documentos, tá? E aí a gente vai colocar a validade e aqui a sua senha do SEI e essa senha do SEI e vai disponibilizar. Tá, pessoal? Olha, vamos ver aqui, ó, só para vocês entenderem bem. Não precisa ter nenhum tipo de acesso externo com ninguém através de outra mídia, tá, pessoal? É até bom que a gente possa ter o acesso com os particulares. Se você tem uma licitação em andamento no seu órgão e você tem um documento para disponibilizar ou para ele assinar algum documento, o ideal é que você não faça isso por fora, tá? Você possa utilizar essa ferramenta do SEI externo e entrar em contato com aquele particular. Às vezes tem um pouco de dificuldade da empresa querer ir lá fazer o cadastro, né? Fazer o cadastro ali no SEI externo, mas assim, eu sugiro a vocês que conversem com o particular de vocês, com a empresa, e que vocês possam colocar meio que uma obrigatoriedade mesmo deles poderem fazer esse cadastro do SEI externo, para que você possa, diretamente do SEI, diretamente de dentro do sistema, você possa fazer toda a tramitação de documento para esse particular
e esse particular com o órgão. Só para vocês terem uma ideia, ó, aqui nessa página aqui do SEI do Acre, se você vier aqui ó, em usuário externo e vier aqui em entrar, vai aparecer aqui ó, acesso para usuários externos. Então, essa tela de acesso aqui é a tela que a pessoa que está fora do ambiente do governo, ali das secretarias, que não faz parte de nenhum órgão do governo, ele vai entrar aqui nessa tela, tá? Nessa tela ele vai conseguir entrar com o usuário e senha que ele foi cadastrado lá, para que ele possa utilizar o SEI externo. Então, assim, todo tipo de comunicação, pessoal, que vocês tenham com um particular, façam diretamente pelo SEI, tá? Não utilizem, não precisa você pegar, manda um e-mail, aí depois esse e-mail volta, você vai lá, coloca o documento no SEI, tá? Você vai acabar tendo mais trabalho para fazer esse trâmite de você mandar um e-mail ou mandar um WhatsApp, trazer o documento, jogar no SEI de novo para poder ele tramitar. Quando você usa o usuário externo, você já faz isso de forma automática. Se o seu particular precisa ter colocar um documento naquele processo, ele mesmo faz lá de onde ele estiver, no órgão dele lá, ou na empresa dele lá, onde ele estiver, ele pode colocar esse documento. Desde que ele tenha um cadastro de usuário do SEI externo, tá? Voltando aqui, ó, pessoal, então, não deixe de utilizar essa funcionalidade do sistema que é o usuário externo, tá? Eu cliquei aqui, ó, no documento, cliquei em cima do processo, quer dizer, ó, cliquei em cima do processo e cliquei aqui, ó, em gerenciar disponibilização e acesso externo. Mas eu também posso fazer isso, ó, clicando no documento, tá? Só que já muda um pouco. Quando eu quero que ele assine o documento, eu vou clicar, aqui vai ter o mesmo ícone, porém ele vai ter uma canetinha preta aqui em cima. Quando eu clico nesse ícone, ele vai para aquela mesma tela, parecidíssimo com aquela tela, tá? Vou colocar aqui, ó. Vou colocar a mesma empresa que apareceu agora há pouco. Deixa eu ver. Vamos colocar uma pessoa aqui. Vou pegar esse primeiro aqui, ó. Tá? Eu vou mandar para essa pessoa, que também já tem cadastro. Tá? Vou permitir ou não vou permitir que ela inclua documento. Vou deixar que não. Tá? E vou colocar aqui 3 dias e vou colocar a minha senha e vou liberar. Quando eu faço isso, tá? Eu estou clicando num documento, tá? Se atentem para isso. Clico num documento. Quando eu clico no documento, o íconezinho muda aqui, ó. Eu não vou mandar um processo, eu vou mandar esse documento, tá? Que aquela pessoa, aquele particular, aquela empresa, aquela pessoa que está externa ao Estado, ela vai poder assinar o documento de fora do Estado. Então, você pode tanto mandar um processo todo para a pessoa visualizar, como você pode mandar apenas um documento para assinatura, tá? Tudo dentro do sistema, tá? Não precisa você sair e se você porventura tentar achar uma pessoa aqui, por exemplo, você não encontrar, eu coloquei aqui meu usuário, ele não encontrou. Por quê? Porque eu não sou um usuário externo, sou um usuário interno do sistema. Mas se eu colocar aqui, ó, eu vou colocar aqui só um AD aqui, ó, ele já me trouxe várias pessoas que fizeram cadastro no SEI externo. Se você perceber, ó, normalmente o e-mail cadastrado de quando é um usuário interno é um e-mail institucional. É o e-mail lá, nome, sobrenome, @ac.gov.br. Você perceber aqui, ó, são vários e-mails, são e-mails do Gmail, ó, e-mails do Hotmail, então tem vários tipos de e-mails diferentes, ou seja, são pessoas que estão com SEI externo, pessoas que estão trabalhando fora do SEI, mas que ela tem uma relação com o Estado. Então, utilize esta ferramenta de acesso externo do SEI para qualquer tipo de demanda dentro do seu processo ou do seu documento, ok? Quero falar um pouco para vocês, eu falei sobre o bloco de assinaturas, já falei sobre ele na aula passada, falei sobre o bloco interno, mas eu faltou falar com vocês sobre o bloco de reuniões, tá? É outra funcionalidade, pessoal, que eu percebo que é muito pouco utilizada no SEI, são os blocos de reunião, tá? Então, eu quero explicar para vocês um pouquinho como é que funciona o bloco de reunião. O bloco de reunião, você imagina que, vou colocar aqui uma situação aqui hipotética, você imagina que você vai ter uma reunião, talvez com uma empresa, para a apresentação de algum sistema ou alguma coisa que você precisa fazer uma reunião,
essa reunião vai ter que participar dessa reunião, sei lá, vamos falar, 3, 4, 5 setores diferentes do seu órgão. E você precisa, aqueles documentos, aquele processo que fala sobre essa reunião, sobre o sistema que vai ser implantado, sobre tudo que vai ser feito naquele processo, tem um processo específico para fazer isso. Só que esse processo está, por exemplo, comigo, mas tem mais 4 setores que vão participar dessa reunião. E acontece que aqueles setores, eles não têm esse processo juntamente com eles. Mas eu quero que todo mundo que vai participar daquela reunião, eles possam ter o acesso àquele processo, para que eles possam se inteirar do que está acontecendo e participar da reunião e poder responder aquilo que precisa responder de forma eficaz. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou colocar eu vou criar um grupo, um grupo de reuniões aqui, um bloco de reuniões no SEI, e vou incluir esses setores que eles vão ter acesso ao processo, mesmo que ele não esteja na caixa dele. Esse tipo de situação consegue fazer o quê? Ele vai ter acesso ao processo e que ele vai poder ler o que está acontecendo lá, para que ele possa se embasar para poder participar da reunião dele. Vamos aqui na tela, ó. Aqui do lado, sempre que eu clicar aqui no menu, ele vai aparecer essa tela de menuzinho aqui do lado. Nós vamos vir aqui, ó, em bloco. E aqui temos reunião. Aqui temos alguns blocos de reunião que eu já criei, tá? Como teste, ó. Então eu tenho aqui, ó, o bloco número tal, 42/48, gerado por mim, ó, no DTI, é um bloco de reunião. Se eu clicar aqui nesse ícone aqui, ó, alterar bloco, ele vai me levar para dentro daquele bloco que eu criei. Já está criado esse bloco. Quem tá participando? Eu sou do DSTI aqui em cima, ó, tá vendo? Ó, DSTI. E eu estou convidando para a reunião também o PGE DTI, tá? Então, como é que eu faço para me criar? Então, de novo, menu. Lá em cima temos bloco e reunião. Aqui em cima, ó, eu tenho um novo. Tá vendo aqui, ó, novo. E aqui eu vou colocar, ó, reunião de implantação desse sistema. Por exemplo, tá? Então, assim, isso aqui vai aparecer no bloco para as pessoas verem. E vou colocar aqui as unidades, tá? Vou colocar aqui, ó. Vou colocar o DTI. Vou pegar aqui outro órgão da PGE. Vou pegar aqui o controle interno. Vou pegar aqui por exemplo, PGE. Vou pegar aqui aqui, divisão de compras, por exemplo. Então, olha só. Eu coloquei aqui a descrição do bloco, tá? Então, o bloco nós temos aqui, eu coloquei reunião de implantação de sistemas. Quem vai participar da reunião vai ser eu, né? O DSTI. Eu estou criando esse bloco agora. Eu criei aqui o bloco, ó, é o meu setor. E quem mais vai participar? O PGE DTI, o PGE Controle Interno e o PGE Divisão de Compras, certo? Então eu coloquei esses 3 setores e cliquei em salvar, certo? Agora eu vou colocar, eu criei o bloco, agora eu vou lá dentro do processo, ó, entro no processo. Clico aqui nesse ícone de incluir em bloco e vou procurar o bloco que eu acabei de criar. Aqui está ele, ó. Reunião de implantação do sistema. Eu posso clicar nessa bolinha e dar OK aqui em cima. Eu posso só clicar aqui nessa setinha e ele já vai para dentro daquele bloco. Fecho, volto no menu, blocos, reunião. Aqui está o bloco. Se eu entrar aqui, vai estar aqui o processo, certo? Aqui está o bloco. E aí está aqui, ó. É um bloco que eu vou disponibilizar para quem? O PGE Controle Interno, PGE Setor de Compras, PGE DTI, tá? Eu posso colocar aqui, ó. Esse bloco é prioritário. Se eu marcar aqui como prioritário, ele vai ficar como prioritário aqui. Se eu clicar aqui em cima, ó, prioritário, ele vai me trazer apenas os blocos prioritários, tá? Mas não quero que seja prioritário, eu quero que seja um bloco. Eu quero inserir um comentário, tá? Nesse bloco, quero que coloque assim, ó.
reunião A será sexta. Deixa eu ver aqui. Às 15 horas, por exemplo, tá? E dou um salvar. Quando eu vou lá no bloco, ou esses setores aqui, ó, um desses três, que eles vão vir lá no bloco, eles vão vir aqui e vai ter aqui, ó, reunião será sexta-feira às 15 horas, tá? Quando eu clicar aqui nesse botãozinho verde, que é disponibilizar bloco, automaticamente esse bloco vai aparecer para todos esses setores e essas pessoas vão conseguir entrar no bloco, aqui em bloco, reunião, e vão conseguir acessar aquele processo e se inteirar do processo para poder participar daquela reunião que vai ter na sexta-feira, dia 15. Terminei. Quando eu faço se eu clicar aqui em cima, ó, você vê que quando eu disponibilizei aqui, ele sumiu, né? Se eu clicar aqui, ó, em disponibilizado, ele volta. Você vai ver aqui, ó, ele está disponibilizado, ele tem aqui um comentário. E aí a reunião aconteceu, sexta-feira, a reunião foi lá, tudo certo. E as pessoas, esses setores não precisam mais ter acesso àquele processo que eu disponibilizei via bloco de reunião. Então eu vou vir aqui, nesse íconezinho aqui, ó, cancelar a disponibilização. Se eu clicar nele, ele vai me dar um confirmar. Se eu clicar em OK, ele vai tirar a disponibilização. Ele vai sumir daquelas pessoas, não vou ter mais acesso àquele setor, tá? E eu vou conseguir trazer de volta. Tirei a disponibilização. Esse bloco não vai ter mais nenhuma serventia para mim, não vai ter mais essa reunião, não vou precisar mais dele. Para que se você não quiser que ele fique aqui, você pode fazer duas coisas. Você pode vir aqui, ó, e concluir o bloco, ou você pode vir aqui e excluir. Tá? Eu vou concluir e ele está concluído aquele bloco de reuniões, tá, pessoal? Então, recapitulando, o bloco, no C nós temos 3 tipos de bloco, tá? O bloco de assinatura, onde eu envio um documento para assinatura para algum setor fora do meu, tá? Eu tenho o bloco os blocos internos, que eu utilizo para poder fazer acompanhamento. Eu posso criar um grupo de processo só de licitação, só de SEI, de compras, eu posso criar. E aqui eu vou ter o controle dos meus processos, do que eu tenho, do que eu não tenho. Então você pode utilizar para isso o bloco interno. E aprendemos agora a criar o bloco de reuniões para que você possa disponibilizar um processo, para que um grupo de pessoas ou que trabalhem em setores diferentes ou até órgãos diferentes possam se inteirar de um processo para participar, por exemplo, de uma reunião. Vou voltar aqui no bloco, no menu, tá? E vou vir aqui no ícone chamado de grupo, tá? Dentro do grupo, nós temos aqui, ó, o grupo de contatos. Eu vou entrar aqui, ó, eu criei esse grupo financeiro aqui, para a gente poder testar. Eu vou clicar aqui, ó, em alterar bloco. Então eu coloquei aqui, só de um exemplo, eu coloquei que o nome do bloco é um bloco financeiro. Quem faz parte do bloco não, do grupo de contatos, tá? Financeiro, quem faz parte? Eu coloquei aqui, ó, Laurimar, coloquei a Sheila aqui, vou colocar aqui ver se eu vou achar aqui. Não achei. Aqui, ó. Vou colocar qualquer um desses aqui, ó. Pronto, coloquei mais uma pessoa aqui para ficar 3 e cliquei em salvar. Em que momento que eu vou utilizar esse bloco, esses contatos aqui, tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Todo um processo, vou entrar aqui em um processo qualquer e vou, por exemplo, deixa eu ver aqui, não, aqui, ó. Vou enviar um e-mail para aquela pessoa. Em vez de eu ficar clicando aqui um por um,
eu já criei aqueles contatos. Eu vou clicar aqui, ó, nesses 3 bonequinhos aqui, ó. Vou clicar aqui em unidade. E aqui está, ó, o bloco financeiro que eu acabei de criar. E vou transportar. Fechei. Automaticamente ele colocou aqui, ó, as pessoas que estão dentro daquele bloco. Então eu criei um bloco com 2 pessoas, mas eu posso criar um bloco com mais pessoas. Então se você, por exemplo, esses contatos, por exemplo, se você tem, por exemplo, um grupo de pessoas que você sempre está mandando processos ou mandando e-mail para aquela pessoa, é um trabalho corriqueiro, todos os dias eu tenho que mandar e-mail para as pessoas sobre tal situação, e aquilo é corriqueiro, para você estar digitando toda vez. Vou digitar o nome daquela pessoa, você manda lá e-mail para 10 pessoas todos os dias. Vai digitar o nome das 10 pessoas, todas elas, todo dia, e colocar aqueles nomes, um por um, você cria um grupo de contatos com todas aquelas 10 pessoas dentro, aqueles 10 e-mails dentro, e você vai conseguir enviar de uma vez só para essas pessoas. Então, o grupo de contatos é isso. Eu criei um grupo de contatos aqui com poucas pessoas, mas nada impede de você criar um grupo de contatos com mais pessoas para que você possa estar mandando. E também tem aqui, ó, um grupo de e-mail, que é praticamente a mesma coisa, tá? E nós temos aqui, ó, o grupo de envio, o grupo de contatos, o grupo de envio. O que é o grupo de envio, gente? O grupo de envio é muito simples, tá? É uma coisa que eu ensino para as pessoas e que as pessoas às vezes não usam. Você já parou para pensar que você tem que mandar um processo sempre para a mesma pessoa, para 10, 15 pessoas, mas você vai mandar um processo para várias pessoas, você fica lá clicando um por um lá, ou então seleciona todos, vai desmarcando o que você quer. Quando eu crio um grupo de envio, quando eu vou enviar um processo, por exemplo, ó, estou dentro de um processo, eu vou enviar esse processo. Em vez de eu ficar aqui, clicando aqui e digitando aqui os setores, eu já criei um grupo de envio lá atrás. Eu vou vir aqui de novo nos bonequinhos, ó, clique em unidade, grupo de trabalho. Aí tá aqui, ó, dentro desse grupo que eu criei, ó, grupo de trabalho, eu tenho aqui, ó, por exemplo, eu tenho aqui, ó, esse grupo de divisão de tecnologia da FEM, IAPEM, PGE. Transportei e vem para cá automaticamente todos eles, tá? Eu não preciso estar clicando um por um, posso criar somente aqui um grupo e eu já consigo fazer tudo isso e enviar para aquele grupo que eu trabalho com eles corriqueiramente. A criação dos grupos, eles são muito parecidos, tá? De um para o outro, não tem muita diferença. Deixa eu entrar aqui. Grupo de envio. Ó, eu tenho aqui, eu acabei de mostrar para vocês, tá? Se eu clicar aqui nesse íconezinho aqui, ó, vai me trazer para dentro do grupo que eu tinha criado anteriormente, que tem, ó, os órgãos que eu mostrei para vocês. Mas como é que eu crio um novo? Você vai vir aqui do lado, no menu, grupo, envio e clica aqui em novo. Tá? Um grupo de, por exemplo, procuradores, por exemplo. Eu posso criar um grupo apenas com setores de procuradores. Então, vou colocar aqui, ó, esse gabinete. Vou colocar aqui mais um. Então, eu coloquei 2 aqui. Então, eu posso colocar aqui todos os seus. Se eu mando processos para 5, 6 procuradores todos os dias, todos os meses, a cada 15 dias, eu posso colocar aqui todos eles. Clico aqui em salvar, tá? Salvar. E criei mais um grupo de envio de procuradores. Quando eu vou enviar um processo, em vez de eu ficar clicando em um por um, eu clico lá no grupo e envio para esse grupo de forma totalmente de uma só vez, tá? Temos aqui o grupo chamado Federação, mas como a mensagem fala, o SEI Federação está desabilitado nesta unidade. O SEI Federação é um SEI que uma ferramenta que tem dentro do SEI que eu consigo mandar processos para esferas diferentes. Por exemplo, eu quero mandar um processo do meu órgão, que é a PGE, para o Ministério do Governo Federal, por exemplo.
eu conseguiria fazer isso pela federação, né? Mas por enquanto essa funcionalidade não está funcionando ainda no SEI do estado do Acre, mas isso aqui é algo que acredito que vai acontecer num futuro próximo, né? E vai ser muito bom, porque você vai conseguir mandar você quer mandar às vezes um documento daqui da secretaria aqui do estado do Acre, para um órgão federal, por exemplo, né? Que o governo federal também utiliza o SEI também, a mesma coisa que do SEI aqui do estado do Acre, só que eles não têm, eles não se comunicam, né? Então esse SEI Federação é o que vai fazer essa comunicação acontecer. E aí, quando nós tivermos essa ferramenta funcionando, vai conseguir mandar um processo, por exemplo, daqui para um órgão federal ou um órgão municipal, dependendo de quem estiver interligado nesse SEI Federação, tá? Mas no nosso caso ainda não está em funcionamento aqui no nosso caso. O SEI também tem aqui na mesma barra de pesquisa, eu tenho aqui, ó, estatísticas, tá? Estatística aqui do lado, ó. Eu posso colocar aqui, ó, estatística por quê? Por unidade. Ele vai dar aqui, ó, estatísticas da unidade. Então eu vou pegar aqui um período curto mesmo para a gente fazer um teste, tá? Vou pegar aqui de abril até o dia de hoje. Vou pesquisar. Aqui, ó. Talvez se você quer saber no seu setor, no seu órgão, né? Aqui, ó. Processo gerado no período, ou seja, nesse período que eu coloquei aqui, ó, de 1/4/2025 até 15/5/2025, quantos processos foram gerados no meu setor? Por quê? Por tipo, tá? Por tipo. Então, o tipo de processo, acesso à informação, demanda do ESIC. Foram feitos quantos processos? 4 processos. Acesso à informação, transparência, foi feito um processo, tá? Totalizando todos os tipos de processos que foram gerados no meu setor, foram 12 processos nesse período. E aqui ele me traz um gráfico mostrando aqui, ó, né, um gráfico por tipo de grupo de processo que foi criado. Aqui embaixo já é diferente. Aqui temos, ó, processos com tramitação no período, ou seja, processos que passaram pelo meu setor nesse período, que tramitaram na minha unidade. Então, o ESIC, nós tivemos 4, acompanhamento, tá? Por exemplo, gestão de TI, sistemas corporativos, foram 10. Demanda interna, solicitação de necessidade administrativa, foram 15, tá? Tramitado. Então, pessoas me mandaram para o meu setor, eu mandei para outros setores, processos que passaram pelo meu setor, totalizando no final 103 processos nesse período que eu coloquei aqui, tá? De abril até o dia de hoje, que é dia 15 de maio. Aqui embaixo ele me traz mais uma vez um gráfico, né, de cada tipo de processo que eu mandei e o que recebi também. E o próximo aqui é, ó, processos com andamento fechado na unidade ao final do período. Então, esses processos chegaram na minha unidade, depois que ele ficou comigo um tempo e lá eu finalizei. Então, foram 2 processos de demanda do ESIC, por exemplo, aqui nesse caso, tá? Então, aqui o gráfico só tem só apareceu aqui um. Processos com andamento aberto, ou seja, que estão abertos nesse momento, né, que estavam abertos no meu setor nesse período. Então tá aqui, ó, todos eles, processos que estão aqui, ó, 101 processos, porque 2 eu tinha finalizado lá anteriormente. Próximo, tempo médio de tramitação no período. Esse aqui é um dos gráficos mais interessantes que eu falo. Você vai ver aqui alguns números bem altos aqui, porque esse aqui é a plataforma de treinamento, tá? Então quase que a gente não acessa essa plataforma de treinamento. Mas é como eu falei para vocês lá no começo. O SEI, quando um processo chega na sua unidade, ele começa a contar um prazo, tá? Então, ó, isso aqui é um tempo médio, tá? Não é o tempo que ele ficou. Um processo de acesso à informação, demanda do ESIC, né? Na plataforma de treinamento, que é o que eu estou utilizando, ele está ficando no meu setor em torno de 2 dias, mais ou menos 3 dias. É que ele está ficando no meu setor, tá? Então, se você quiser saber no seu meio de produção aí, quanto tempo médio está ficando cada tipo de processo, você vai fazer aqui na estatística, tá? Então aqui embaixo tem tudo, ó. Todos os tempos médios de cada processo está passando dentro da unidade PGE DSTI. Então aqui eu consigo ver, às vezes tem um processo que está demorando demais no setor, você quer verificar porque que está demorando muito, tal, você pode verificar aqui através da estatística
do SEI, certo? Aqui embaixo nós temos documentos gerados, então aqui já estou passando para agora para documentos, tá? Então nesse período que eu coloquei ali em cima, eu gerei um documento de aviso de férias, 10 despachos, 19 ofícios, né? Totalizando tudo, 37 documentos que eu fiz no meu setor no período que eu coloquei ali em cima, tá? Sempre lembrando isso. Eu posso aumentar o período ali em cima, mas eu não posso ultrapassar um ano naquele período ali em cima. O próximo aqui é documentos externos no período, ou seja, quantos documentos externos eu coloquei. Às vezes eu coloquei um PDF, eu coloquei um documento do Excel, do Word, então ele me mostra aqui quantos documentos externos eu coloquei no SEI. Gente, só para me explicar uma coisa para vocês aqui, que para vocês que às vezes se confunde também. Quando você fala de documento externo, é aquele documento que não é criado diretamente no SEI. Por exemplo, um PDF, às vezes um vídeo, às vezes um áudio, um documento do Word, um documento do Excel. Tá? Esses são documentos que são ditos como externo. Aquele documento que você vai lá e já tem um modelo dentro do SEI, é chamado de documento nato, ou seja, um documento que já tem dentro do SEI, você só vai preencher, e já tem ali um modelo, já tem um modelo pronto, você utiliza aquele modelo para poder trabalhar. Eu não quero colocar um modelo, eu quero ter um documento externo, eu quero colocar um PDF. Se é um documento que não está nativo do SEI, a gente chama de documento externo, que é o caso aqui, ó, na tela. Esses documentos aqui são documentos externos, pode ser um documento do Word, no Excel, em qualquer outro documento que não seja nato diretamente do SEI. Então, gente, isso aqui é muito legal, da estatística do SEI. Talvez as corregedorias utilizam muito isso aqui para poder fazer produtividade, né? Uma série de situações. Você pode utilizar a estatística do SEI. Vamos ver se tem alguma coisa sobre desempenho aqui nessa plataforma, porque essa plataforma de treinamento às vezes não tem. Vou colocar aqui um período aqui, curtinho mesmo. Deixa eu ver se ele vai me dar alguma coisa aqui. Ele me trouxe aqui eu coloquei, como eu tinha lá 5 processos, ele me trouxe aqui, ó, lista de desempenho de processos no período tal. Então, ele acaba me dando aquele mesmo número lá que eu trouxe lá atrás. Então, assim, não precisa você utilizar essa demanda de processos, porque quando você coloca pela unidade, ele traz tudo, tá? Vou pegar aqui, ó, vou fazer aqui um exemplo aqui, pegando um período maior. Vou pegar aqui janeiro até hoje, por exemplo. Você percebe que não muda muito, porque essa plataforma, ela é uma plataforma de treinamento, ela fica muito parada, né? A gente quase não usa, mais para fazer treinamento mesmo. Mas se você utilizar essa estatística no seu SEI de produção, você vai encontrar muito mais coisas aqui do que você fez nesse ano passado. E o SEI ele tem essa estatística para mostrar como é que funciona cada uma dessas funcionalidades. Aqui embaixo, ó, nós temos um ícone chamado texto padrão. Às vezes a gente fala, para que serve o texto padrão? Outro dia no curso que eu fiz, a pessoa perguntou, professor, eu queria criar um modelo do meu documento, já com a minha assinatura embaixo, para eu não ter que estar digitando toda vez que eu vou utilizar, colocar a minha assinatura. Você pode fazer isso? Pode sim, tá? Você vai vir aqui, ó, em texto padrão, aqui embaixo, ó, texto padrão, novo texto padrão. Eu vou colocar ele como assinatura, por exemplo, tá? Vou colocar aqui, ó, assinatura Irã, por exemplo. E eu vou com ele até aqui embaixo, vou colocar aqui, ó. Aqui. Dá um exemplo aqui. Eu vou colocar aqui, vou marcar, vou lá em cima e vou colocar ele, vou centralizar aqui, ó, texto centralizado. Então, coloquei aqui meu nome e meu cargo, beleza? Se tiver uma porta, você pode colocar também aqui uma portaria. E eu venho aqui, ó, salvar. A partir desse momento eu criei um texto padrão da minha assinatura. Onde que eu utilizo isso? Tá? Vamos voltar aqui na tela principal. Vou entrar aqui em um processo.
E vou criar agora um documento, por exemplo. Vou criar, por exemplo, aqui um despacho. Certo? E aqui em cima, ó, texto inicial, eu posso colocar nenhum. Eu vou digitar o texto do zero. Posso colocar um modelo, que eu mostrei para vocês como é que fazia para colocar um modelo de favoritos. Ou eu posso utilizar aqui, ó, texto padrão. É a mesma coisa. Clico aqui nessa lupa. Assinatura, acabei de criar. Transportar. Salvar. Vou colocar aqui o público. Salvar. Ele vai abrir aquele documento que eu acabei de criar. E aqui embaixo, ó, já está a minha assinatura e meu cargo. Então, sempre que você quiser criar um documento, um texto padrão, já com assinatura, você pode criar. Ou então você tem um documento que você já quer deixar ele pronto, criadinho, certinho, já para você utilizar ele sempre. Então, você já pode deixar ele ali salvo no texto padrão. E quando você vai criar um documento, você já vai direto aqui. Em vez de você colocar aqui nenhum, você coloca o texto padrão e escolhe o seu modelo que você criou aqui previamente. Então, muitas vezes a gente acha que tem algumas coisas que você não faz, mas ele faz, né? A gente só precisa entender como é que cada uma dessas funções acontece, tá certo? Gente, vou agora para o intervalo e na volta eu vou falar para vocês sobre o SEI Pro e sobre a IA. Voltamos já.